Fábio Luiz Lula da Silva. Fatos, lei e calúnias. Um registro democrático. O que a Constituição e a lei dizem. A Constituição Federal de 1988 é a lei maior do Brasil. Ela vale para todos os cidadãos, sem exceção, independentemente do sobrenome, da profissão ou de quem é o pai. O artigo 5º, inciso 15, garante: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. O artigo 5º, inciso 57, estabelece: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O Código de Processo Penal, no artigo 319, é igualmente claro. A proibição de sair do país é uma medida cautelar que só pode ser imposta por ordem judicial expressa e fundamentada. Sem essa ordem, qualquer cidadão brasileiro tem o direito pleno de ir e vir, e de passar temporadas no exterior pelo tempo que desejar. Sobre o domicílio fiscal, a Lei nº 9.250 de 1995 e a Instrução Normativa da Receita Federal nº 208 de 2002 são precisas. Um brasileiro só deixa de ser residente fiscal no Brasil quando faz formalmente a comunicação de saída definitiva do país à Receita Federal. Enquanto essa comunicação não for feita, o cidadão continua sendo residente fiscal brasileiro, independentemente de quanto tempo passe fora do país. A própria Receita Federal declarou publicamente que não rastreia brasileiros por mudança de domicílio, o que confirma que não houve comunicação formal de saída definitiva por parte de Fábio Luiz. O que existe contra Fábio Luiz Lula da Silva? Apenas fatos. Fábio Luiz Lula da Silva é um cidadão brasileiro, maior de idade, com CPF, residente fiscal no Brasil. Em março de 2026, a grande mídia noticiou intensamente que a Polícia Federal teria apontado sua permanência na Espanha como possível tentativa de fuga. Vejamos o que os fatos e a lei dizem sobre isso. Fábio Luiz fez a comunicação de saída definitiva do país? Não. Ele continua sendo residente fiscal brasileiro. Existe lei que proíba um brasileiro de passar meses no exterior? Não existe nenhuma. Fábio Luiz foi indiciado pela Polícia Federal? Não. Foi denunciado pelo Ministério Público? Não. É réu em alguma ação penal? Não. Existe alguma condenação contra ele? Não. Existe ordem judicial proibindo Fábio Luiz de sair do Brasil? Não existe nenhuma. E o que a quebra de sigilo bancário e fiscal revelou? Nada de irregular. Após meses de cobertura intensa, a análise de 19,5 milhões de reais movimentados entre 2022 e 2026 não encontrou nenhum depósito do investigado Antônio Carlos Antunes, o chamado careca do INSS, nem qualquer ligação financeira com esquema de fraudes ao INSS. A conclusão jurídica é inevitável. Um cidadão que não mudou seu domicílio fiscal, que não foi indiciado, não foi denunciado, não é réu e não foi condenado, e contra quem não existe nenhuma ordem judicial restritiva, tem o direito constitucional pleno de passar temporadas no exterior pelo tempo que quiser. Chamar isso de fuga não é jornalismo. É calúnia, crime previsto no artigo 138 do Código Penal. O histórico de acusações e o que a Justiça decidiu. O caso de 2026 não é isolado. Fábio Luiz Lula da Silva é alvo de acusações públicas desde a primeira eleição do pai, em 2002. Acusação: Fábio Luiz seria dono da Oi. Amplamente difundida nas redes sociais e em veículos de imprensa. Resultado: falso. Fábio Luiz nunca foi sócio da Oi. Acusação: repasses ilegais da empresa Oi para Fábio Luiz. Inquérito aberto. Investigação realizada. Resultado: arquivado. Nenhuma prova encontrada. Grampo ilegal divulgado por Sérgio Moro em 2016. O então juiz divulgou publicamente uma conversa telefônica privada entre Fábio Luiz e seu pai. A divulgação foi reconhecida como ilegal pelos tribunais. Resultado: a União foi condenada a pagar R$60 mil de indenização a Fábio Luiz e sua esposa pela violação do sigilo das comunicações. Ofensa pública pelo lobista Alexandre Paes dos Santos em 2006. Resultado: a Justiça de São Paulo condenou o lobista a pagar R$25 mil por danos morais. Acusação: ligação com fraudes no INSS, em 2025 e 2026. Após meses de cobertura como se a culpa fosse um fato consumado, a quebra de sigilo bancário e fiscal foi realizada por ordem do STF. Resultado: nenhuma irregularidade encontrada. A defesa anunciou que buscará reparação judicial pelo dano causado ao nome de Fábio Luiz. O contraste que os fatos impõem.
Enquanto Fábio Luiz Lula da Silva acumula décadas de acusações sem nenhuma condenação, sem nenhum indiciamento e sem nenhuma prova encontrada, outros filhos de outros presidentes tiveram trajetórias bem diferentes, com bem menos cobertura proporcional. Carlos Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em junho de 2025 pelos crimes de organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, no âmbito do caso da chamada BIM Paralela, estrutura de espionagem ilegal montada dentro do governo. Eduardo Bolsonaro foi tornado réu pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2026, por obstrução de justiça e coação no curso do processo. A ação penal aberta. Jair Bolsonaro, durante seu mandato, trocou o diretor-geral da Polícia Federal 4 vezes, frequência sem precedente histórico na República. Ao menos 20 delegados foram afastados ou punidos, documentados no Diário Oficial da União. Em reunião ministerial gravada em vídeo, prova que está nos autos do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro disse explicitamente querer trocar o superintendente da PF no Rio de Janeiro para proteger a família. Não existe nenhum registro documentado, nenhum inquérito aberto e nenhuma decisão judicial que aponte qualquer interferência do presidente Lula na investigação de Fábio Luiz. Conclusão. A notícia publicada em março de 2026 descreve eventos que existem. O relatório da PF existe. A investigação existe. Mas o enquadramento dado a esses eventos, a palavra fuga, o tom de culpa presumida, a omissão do resultado da quebra de sigilo, é juridicamente infundado. Fábio Luiz Lula da Silva continua sendo residente fiscal no Brasil, pois nunca fez a comunicação de saída definitiva do país. Passar uma temporada na Espanha é um direito constitucional de qualquer brasileiro. Não há lei que limite esse período. Não há ordem judicial restringindo seus movimentos. A quebra de sigilo não encontrou nada. Não há indiciamento, não há denúncia, não há ação penal, não há condenação. O que existe é um padrão histórico documentado, décadas de acusações públicas amplificadas, seguidas de arquivamento ou ausência de provas, sem a mesma proporção de cobertura para retificação. Esse padrão tem nome no ordenamento jurídico brasileiro: calúnia, artigo 138 do Código Penal, e difamação, artigo 139. E tem consequência civil, indenização por dano moral, como a Justiça já reconheceu em mais de uma ocasião. A Constituição não é opcional. A presunção de inocência não é um favor. E a liberdade de locomoção não precisa de justificativa, especialmente quando não existe nenhuma ordem judicial em sentido contrário.